Agora a gente vai falar de uma ferramenta que vocês vão usar demais. Essa ferramenta é muito importante, que é a ferramenta Fórmula. Na Fórmula, a gente consegue ter a capacidade aí de fazer uma infinidade de coisas. A gente consegue fazer uma infinidade de tratamentos, de lógicas. Vocês vão brincar bastante com essa, tá? Então vamos lá, o que que a gente vai fazer? Antes de mais nada, para vocês entenderem aqui em relação à aula anterior, eu só adicionei essa ferramenta de transpose aqui igual à aula de transpose, tá? Só para a gente conseguir pegar todos aqueles dados que estavam em linha, que saíram lá do meu Summarize, para botar em uma coluna. Para que que eu fiz isso? Apenas para mostrar para vocês que eu consigo, através do fórmula, renomear diversos campos de uma vez fazendo essa simples jogada de mexer aí com os dados, fazer esse transpose, tá? E aí, o que que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui no grupo de preparation a ferramenta fórmula e vou ligar na ferramenta anterior, que é a ferramenta de transpose. Quando a gente está com a ferramenta clicada, você aqui na parte esquerda vai ter as configurações da ferramenta. Aqui vai aparecer qual é a fórmula que você está escrevendo. Se você clica nesse mais, você vai conseguir escrever mais fórmulas, tá? Para fazer mais coisas. Você clicando aqui nesse lixozinho, você vai deletar essas fórmulas que você está adicionando. Então vamos lá. A primeira coisa que você vai falar aqui para ele é, nesse select column, qual é a coluna em que você vai alterar. Você pode alterar uma coluna já existente, você vai escolher qual aqui, ou você vai botar para adicionar uma nova coluna. E aí, você adicionando uma nova coluna, você vai dizer qual é o nome dessa coluna. E aqui embaixo você vai dizer qual o tipo desse dado e o tamanho que vai ser esse dado. No caso, eu quero renomear uma coluna. Essa minha coluna é a coluna name. É na coluna name que estão os nomes dos campos depois que eu fiz o transpose, que está lá como AVG underline e o nome da coluna original. Eu quero tirar esse AVG underline de todas de uma vez. Existem outras formas de fazer, como eu já falei antes. Sempre tem várias formas de fazer. Uma outra forma, por exemplo, é o Dynamic Rename, que você poderia também fazer sem utilizar o Transpose, tá? Mas aqui eu vou utilizar o Transpose só para você ver um pouco e aí como é que é a ferramenta de fórmula. Quando você quer saber uma fórmula nova, você não lembra ele, putz, qual é a fórmula que eu consigo utilizar aqui? Nesse fx, você tem a lista de todas as fórmulas que você tem no Alteryx e ele já vê ali, pelos dados que você tem, algumas sugestões que ele pode dar para você. Tá? Aqui tem essas sugestões, mas você pode ir por grupo e olhando cada uma delas para saber qual é que te atende ou não. E você deixando o mouse em cima, você vai ver que ele também te dá ali o que, que a fórmula faz, caso você não tenha entendido pela fórmula em si, tá? E aí a forma que eu vou pegar aqui vai ser a de replace. Eu vou pegar a replace que está aqui. Dentro do grupo de string tem uma chamada replace. E ele já te dá aqui qual é a estrutura da fórmula. E aqui dentro dessa estrutura da fórmula você só vai substituindo o que está escrito. E string, eu vou dizer para ele qual é o campo que eu vou pegar como referência. O campo que eu vou pegar como referência é o próprio name. Target, eu vou falar para ele o que, que é para eu achar dentro do meu campo e que eu vou depois substituir. Então, o que, que eu quero achar ali dentro, eu tenho que colocar como uma string. Então, eu tenho que botar dentro de aspas. Então, eu vou abrir e fechar aspas aqui. Dentro das aspas, eu vou escrever qual é o nome que eu quero tirar lá do título das colunas, que é o AVG underline. E no replacement, eu vou colocar o que eu quero que entre no lugar desse AVG underline. No caso, na verdade, eu quero que não entre nada. Eu quero só sumir com isso de lá. Então, eu vou colocar abre e fecha aspas, que eu também coloco como string, mas aí eu vou dizer para ele que não tem nada. Você vê que aqui no Data Preview que está aqui em cima, ele já te diz o que, que vai sair ali, pelo menos na primeira linha, tá? Como ele já te diz que vai sair na primeira linha, você já consegue ter uma ideia se está de acordo com o que você quer ou não. Nesse caso, eu estou conseguindo também já ver nesse Data Preview, porque eu já rodei aqui meu fluxo, então eu já tenho dados carregados, tá? Pode acontecer de você não ver nada dentro do Data Preview, mas porque você não deu run ainda no seu fluxo, e aí ele não conseguiu carregar os dados ainda para conseguir
ver qual é o impacto do que você escolheu dentro da sua fórmula para ver aqui como é que vai afetar os seus dados. Vamos dar um run, então, com essa fórmula já feita. Depois desse run, se você olhar aqui na saída, você vai reparar que agora a gente não tem mais o AVG no começo dos campos. Se a gente olhar como entraram os dados, a gente tinha o AVG underline e agora a gente não tem mais porque eu dei um replace desse AVG underline por nada, para ficar vazio, ficar apenas com o que tem de texto posterior a esse AVG underline. Lembrando, a ferramenta de fórmula consegue te dar uma infinidade de opções, uma infinidade de coisas que você pode fazer. Se você for olhando aqui dentro dos grupos, você vai ver tudo que ela pode fazer, como condições, que são o caso dos ifs. Você consegue fazer cálculos financeiros, você consegue fazer conversões de dados aqui dentro, você consegue fazer trabalhos específicos ali de string, como left, right, com tal tamanho de uma string, você consegue fazer conversões de data, então campos que estão ali mal formatados como data, você consegue formatar certinho. Então você tem uma infinidade de opções, vale muito a pena você dar uma olhada e brincar um pouquinho com as fórmulas que você tem aqui.